Abra sua Bíblia no segundo livro das Crônicas, segundo Crônicas, capítulo 18. Nós leremos até o capítulo 19, no verso 3. Segundo Crônicas 18, até o capítulo 19, no verso 3. Nós daremos continuidade à exposição que nós começamos aqui na semana passada, mas o texto tinha coisa demais para um dia só. Segundo Crônicas, capítulo 18, a partir do verso 1. O texto diz assim: Tinha Josafá riquezas e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe. Ao cabo de alguns anos, foi ter com Acabe em Samaria. Acabe matou ovelhas e bois em abundância para ele e para o seu povo que viera com ele. E o persuadiu a subir com ele a Ramote de Gileade. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá: Irás tu comigo a Ramote de Gileade? Respondeu-lhe Josafá: Serei como tu és, o meu povo como o teu povo, iremos contigo à peleja. Disse mais Josafá ao rei de Israel: Consulta primeiro a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, 400 homens, e lhes disse: Iremos à peleja contra Ramote de Gileade ou deixarei de ir? Eles disseram: Sobe, porque Deus a entregará nas mãos do rei. Disse, porém, Josafá: Não há aqui ainda mais algum profeta do Senhor para o consultarmos? Respondeu o rei de Israel a Josafá: Ainda há um, por quem podemos consultar o Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mal. Este é Micaías, filho de Imlá. Disse Josafá: Não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: Traz-me depressa a Micaías, filho de Imlá. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestidos de trajes reais, numa eira à entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam diante deles. Zedequias, filho de Kenaana, fez para si uns chifres de ferro e disse: Assim diz o Senhor, com este escornearás os círios até de todos os consumir. Todos os profetas profetizaram assim, dizendo: Sobe a Ramote de Gileade e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. O mensageiro que fora chamar a Micaías falou-lhe dizendo: Eis que as palavras dos profetas, a uma voz, predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala o que é bom. Respondeu Micaías: Tão certo como vive o Senhor, o que o meu Deus me disser, isso falarei. E vindo ele ao rei, este lhe perguntou: Micaías, iremos a Ramote de Gileade à peleja, ou deixarei de ir? Ele respondeu: Sobe e triunfarás, porque eles serão entregues nas vossas mãos. O rei lhe disse: Quantas vezes te conjurarei que não me fales, senão a verdade, em nome do Senhor? Então disse ele: Vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor, e disse o Senhor: Estes não têm dono, torne cada um em paz para sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: Não te disse eu que ele não profetiza ao meu respeito o que é bom, mas somente o que é mal? Micaías prosseguiu: Ouvi, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava à sua direita e à sua esquerda. Perguntou o Senhor: Quem enganará Acabe, o rei de Israel, para que suba e caia em Ramote de Gileade? Um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apressou diante do Senhor e disse: Eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor: Com que? Respondeu ele: Sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor: Tu o enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faz-o assim. Eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou que é mal contra ti. Então Zedequias, filho de Kenaana, deu uma bofetada em Micaías e disse: Por onde saiu o espírito do Senhor para falar a ti? Disse Micaías: Eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara
para te esconderes. Então disse o rei de Israel: tomai a Micaías, devolvei-o a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei, e direis: assim diz o rei, metei este homem na casa do cárcere, e angustiai-o com escassez de pão e de água, até que eu volte em paz. Disse Micaías: se voltares em paz, não falou o Senhor na verdade por mim. E disse mais: ouvi isto, vós todos os povos. Subiram o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, a Ramote de Gileade. Disse o rei de Israel a Josafá: eu me disfarçarei e entrarei na peleja, tu, porém, traja as tuas vestes. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel, e entraram na peleja. Ora, o rei da Síria dera ordem aos capitães dos seus carros, dizendo: não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande, mas somente contra o rei de Israel. Vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram: este é o rei de Israel. Portanto, a ele se dirigiram para o atacar. Josafá, porém, gritou, e o Senhor o socorreu. Deus os desviou dele. Vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de o perseguir. Então, um homem entesou o arco e, atirando-o ao acaso, feriu o rei de Israel por entre as juntas da sua armadura. Então disse este ao seu cocheiro: vira e leva-me para fora do combate, porque eu estou gravemente ferido. A peleja se tornou renhida naquele dia. Quanto ao rei, segurou-se a si mesmo de pé no carro, defronte dos sírios, até à tarde, mas ao pôr do sol morreu. Josafá, rei de Judá, voltou para sua casa em paz para Jerusalém. O vidente Jeú, filho de Anani, saiu ao encontro do rei Josafá e lhe disse: devias tu ajudar ao perverso e amar aqueles a quem aborrecem o Senhor? Por isso, caiu sobre ti a ira da parte do Senhor. Boas coisas, contudo, se acharam em ti, porque tiraste os postes ídolos da terra e dispuseste o coração para buscares a Deus. Vamos orar mais uma vez? Peça ao Senhor para falar ao seu coração. Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor que abra o nosso entendimento para compreender a tua vontade. E pedimos ao Senhor que o teu Santo Espírito nos ajude, porque aqui na tua palavra tem resposta, porque aqui na tua palavra tem livramento, porque aqui na tua palavra tem iluminação para a nossa vida, e a gente precisa tanto te ouvir. Nos ajude em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós continuamos com a nossa série de exposições. É muito cedo para desistir. Ao longo desses dias, nós vimos como homens de Deus passaram pelas batalhas, pelas pressões, pelas dificuldades, pelos desgastes, e foram encorajados pelo Senhor a prosseguir, a continuar. Mas, enquanto eu meditava sobre isso, eu vi também que existem momentos na vida que desistir é a melhor opção. Vou relembrar algumas coisas da semana passada rapidamente aqui para você se situar. Nós vimos aqui que os livros das crônicas, eles foram escritos para que o povo que voltou do exílio na Babilônia pudessem ver quais os erros que os pais deles cometeram. E eles então aprenderiam com os erros dos outros para não entrar pelo mesmo caminho. Então, esse livro está destinado a livrar a minha e a sua vida dos erros que os nossos antepassados, servos do Senhor, também cometeram lá atrás. O texto em questão mostra para nós uma aliança entre Josafá, rei de Judá, e Acabe, o rei de Israel. Josafá, um homem de Deus, Josafá, um homem que trouxe muitos benefícios para o povo de Deus enquanto ele reinou, e Acabe é considerado o pior rei que Israel já teve. Um homem ímpio, idólatra, um homem que trouxe para Israel, por meio da sua esposa, a idolatria, a apostasia e a prostituição no meio do povo de Deus. Enquanto um homem de Deus se aliançou, se comprometeu, se associou com um homem como esse, que eu acabei de relatar aqui, uma aliança estava sendo feita. O texto termina
mostrando que essa aliança não deu em boa coisa. O texto termina dizendo, o profeta dizendo a Josafá: você não deveria estar naquela batalha, você não deveria estar naquele ambiente, você não deveria estar com aquele tipo de gente. Em outras palavras, o que o profeta estava dizendo a Josafá é que ele estava associado, comprometido com quem não deveria estar. E toda vez que nós olhamos para a nossa própria vida e a gente se encontra comprometido, associado, aliançado com algo ou alguém que não deveríamos estar, o melhor é desistir e voltar atrás. E não se engane, você pode estar aliançado com alguém que não deveria. Você pode estar comprometido com um estilo de vida que não deveria. Você pode estar comprometido com um ambiente que você não deveria, com negócios nos quais você não deveria se envolver. Enfim, as associações pecaminosas podem se manifestar das mais diferentes formas na sua vida. Mas o fato é que, quando a gente percebe que estamos numa associação que não é do Senhor para a nossa vida, o melhor é voltar atrás o quanto antes. E na semana passada nós vimos aqui quais são as marcas dessas associações pecaminosas. Nós vimos aqui na semana passada que associações pecaminosas, elas te atraem para algo que vai te destruir. E eu falei detalhadamente durante muito tempo sobre isso aqui. Vimos semana passada também que associações pecaminosas fazem de você um mero instrumento, uma ferramenta que vai beneficiar outras pessoas. Faz de você uma pessoa que vai ser usada no ambiente da família, num relacionamento, num ambiente de trabalho e em qualquer outro elemento desse mundo. Igual aconteceu com o Josafá, que entrou numa guerra que a vítima estava disfarçada para que ele não fosse o alvo. Eu vou falar um pouquinho melhor mais uma vez aqui nessa noite. E hoje nós vamos continuar aqui entendendo quais são as marcas das alianças pecaminosas, as marcas das associações pecaminosas nas quais a gente pode se envolver. E quando a gente entende que estamos numa dessas, o melhor é voltar atrás e desistir. O verso 31 e 32 do texto aí, acompanha comigo aí, capítulo 18, versos 31 e 32. Ele diz assim: vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram: este é o rei de Israel. Portanto, a ele se dirigiram para o atacar. Josafá, porém, gritou, e o Senhor o socorreu. Deus os desviou dele. Vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de o perseguir. Irmãos, quando nós analisamos todo o texto e também o contexto, nós percebemos que o rei Acabe, aquele rei ímpio, pervertido, que trouxe toda aquela idolatria e perversão para o povo de Israel, Deus estava tratando o rei Acabe. Falei aqui na semana passada que o rei Acabe, além disso, promoveu assassinato em massa de profetas de Deus na sua nação. E Deus queria então exterminar a vida de Acabe. E o Acabe convida o Josafá para participar da guerra com ele. Como eram duas nações aliançadas, o Josafá então decidiu acompanhá-lo na guerra. Na hora de entrar na batalha, o rei, ele possuía uma armadura diferenciada para entrar na batalha. O rei poderia ser também o próprio general do exército. E ele usava uma armadura diferenciada porque, se algo acontecesse ao rei, eles rapidamente se moviam para protegê-lo. E era uma estratégia de guerra. Mas na hora de entrar na guerra, o rei Acabe disse assim: eu vou entrar com a roupa de um soldado comum. E disse ao rei Josafá: e você entra com aquela roupa diferenciada que os reis entram na guerra. O Lincoln disse aqui na semana passada que eles fizeram uma casinha, né, para o Josafá. E essa é a verdade. Colocaram um alvo nas costas dele. E aí o texto diz que do lado de lá, o rei da Síria disse: nós vamos entrar na batalha, e nós vamos esquecer os soldados, e nós vamos atrás do rei de Israel.
Eu quero ele morto. E aí, quando eles entraram na batalha, logo viram uma pessoa com a armadura diferenciada. Foram à captura dele, e quando Josafá seria capturado, a ideia aqui é que ele mostrou o rosto. E os soldados viram que ele não era o rei que eles estavam procurando, e desistiram de o perseguir. Mas o texto é bem claro que isso aconteceu por um milagre do Senhor. O texto é bem claro para dizer que Deus desviou os soldados dele. Enfim, irmãos, o fato é que o Josafá, por estar numa aliança pecaminosa, por estar num ambiente que não era o dele, já estava lutando uma batalha que não era sua e quase morre por causa disso. A primeira lição que o texto nos ensina aqui nessa noite é que as associações pecaminosas, elas te fazem arcar com um prejuízo que não era seu. Muitas vezes, você sofre coisas que você não deveria sofrer. Muitas vezes, você passa apertos que não deveria passar. Muitas vezes, você passa por um caminho atribulado, perigoso, cheio de riscos, cheio de privações, mas aquilo não era do Senhor para a sua vida. Às vezes, você passa aquilo por quê? Porque se associou com a pessoa errada. Porque se associou com elementos errados, com negócios errados, com ambientes errados, com estilos de vida que o Senhor não tinha para a sua vida. Irmãos, a minha mãe, há muito tempo, minha mãe é muito crente, muito simples, muito crente. Uma costureira cheia do Espírito Santo. E a minha mãe vivia falando assim: pois quando Deus está tratando com uma pessoa, e você entra na frente, você apanha junto com ela. E eu ouvia minha mãe falar aquilo, e eu pensava que aquilo era um daqueles ditados que a gente pensa que está na Bíblia, mas não está. Por exemplo, as pessoas gostam de falar assim, porque na Bíblia está escrito que Deus escreve certo por linhas tortas, né? Não tem isso na Bíblia. Para de falar isso com as pessoas. Enfim, eu achei que minha mãe falava isso, e era mais um desses ditados. Mas aí, o dia que eu li a história do rei Josafá, eu falei assim: minha mãe está certa. Eu que não estou prestando atenção na hora de ler a Bíblia. Porque quando Deus está tratando com alguém e você entra na frente, você apanha junto com a pessoa. O Josafá quase morre. O Josafá passa aperto na batalha. O Josafá quase perde sua vida e, por milagre do Senhor, ele recebeu um livramento. Irmãos, isso é tão sério. Às vezes, as pessoas tomam prejuízo financeiro. Às vezes, as pessoas passam por um caminho de dores emocionais. Às vezes, as pessoas ficam doentes, porque estavam numa batalha que não era delas. O rei Josafá parece que demorou a aprender. Se você continuar analisando aqui, vira um pouquinho sua Bíblia, no capítulo 20, você vê o Josafá numa outra aliança. No capítulo 20, no verso 35, acompanha comigo aí. O texto diz assim: depois disto, Josafá, rei de Judá, se aliançou com Acasias, rei de Israel, que procedeu iniquamente. O texto diz que o rei de Israel, que agora já era Acasias, Acabe já havia morrido, estava em pecado. Aliou-se com ele para fazerem navios que fossem a Tarsis, e fizeram os navios em Ezion-Geber. Porém, Eliezer, filho de Dodavá, de Maressa, profetizou contra Josafá, dizendo: porquanto te aliaste com Acasias, o Senhor destruiu as tuas obras, e os navios se quebraram e não puderam ir a Tarsis. Irmão, se construir navio hoje é caro, imagina naquele tempo. O texto diz que Josafá, na tentativa de obter lucro, fez uma aliança com o rei de Israel, que estava em pecado, chamado Acasias, investiu tempo, investiu dinheiro, investiu energia, mandou os seus trabalhadores para lá, para construírem navios, para irem em busca de riquezas. Irmãos, qual era o problema? O problema era que Acasias estava em pecado. E o texto diz que porque Acasias estava em pecado, e Deus queria tratá-lo, Deus fez com que os navios fossem quebrados.
Só que o Josafá estava nessa sociedade, irmãos. E o Josafá também perdeu tempo, e o Josafá também perdeu dinheiro, e o Josafá também teve prejuízo, porque Deus estava tratando com aquele com o qual ele estava associado. Olhe um pouquinho para a sua vida. Olhe para as pessoas que estão ao seu redor. Olhe para os ambientes que você frequenta. Olhe para as pessoas com as quais você, de alguma forma, se comprometeu. Olhe para o estilo de vida com o qual você está se comprometendo. Se você se achar numa associação pecaminosa, é hora de desistir, porque daqui a pouco o preço vai ser alto demais. Muitas vezes, associações pecaminosas te fazem ter prejuízos que nem eram seus, mas você estava lá também. Continua analisando o texto comigo. Irmãos, olha só, no capítulo 18 ainda, a partir do verso 4, existe aqui uma conversa entre os dois reis e os profetas. É longa, mas eu vou ter que ler de novo, para você não sair daqui sem entender. Capítulo 18, verso 4. Ele diz assim: disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta primeiro a palavra do Senhor. O Josafá já estava desconfiado da tal aliança. Ele já estava inseguro com o compromisso que ele estava fazendo. Aí continua. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, 400 homens, e lhes disse: iremos a peleja contra Ramote de Gileade, ou deixarei de ir? E eles disseram: sobe, porque Deus a entregará nas mãos do rei. Diz, porém, Josafá: não há aqui ainda algum profeta do Senhor para o consultarmos? O Josafá não acreditou na palavra dos 400. E é óbvio, ele não era bobo, ele era um homem de Deus. Os 400 profetas falariam o que o rei queria ouvir, porque todos eles eram pagos e sustentados pelo rei. Então Josafá, ainda assim, ficou desconfiado e perguntou: mas não tem mais nenhum profeta? E a conversa continua. Respondeu o rei de Israel a Josafá: há um ainda, por quem podemos consultar o Senhor. Porém eu o aborreço, eu não gosto da pregação dele. Porque profetiza de mim o que nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mal. É aquela pessoa que só ouve aquilo que é conveniente. Vamos continuar. Este é Micaías, filho de Imlá, e disse Josafá: não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: trazei-me depressa Micaías, filho de Imlá. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestidos de trajes reais, numa eira à entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam diante deles. Zedequias, filho de Kenaana, fez para si uns chifres de ferro e disse: assim diz o Senhor, com este escornearás os sírios até de todos consumir. Todos os profetas profetizaram assim, dizendo: sobe a Ramote de Gileade e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. O mensageiro que fora chamar a Micaías falou-lhe dizendo: eis que as palavras dos profetas a uma voz predizem boas coisas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a de um deles, e fala o que é bom. Irmãos, o mensageiro falou assim: olha, todo mundo falou que vai dar certo. Se você chegar lá e falar que vai dar errado, vai dar problema. Irmãos, você sabia, a gente olha para isso aqui, que hoje existem pastores orientados para não falar mais sobre pecado no púlpito? Você entra na internet aí e um ou outro, dificilmente você vai ouvi-lo falar sobre pecado e sobre aquilo que ofende ao Senhor e sobre aquilo que te confronta. Por quê? Porque é conveniente falar aquilo que você gosta de ouvir. Mas vamos continuar. Respondeu Micaías: tão certo como vive o Senhor, o que meu Deus me disser, isso falarei. E vindo ele ao rei, este lhe perguntou: Micaías, iremos a Ramote de Gileade à peleja, ou deixarei de ir? Ele respondeu: sobe e triunfarás, porque eles serão entregues nas vossas mãos. O rei lhes disse: quantas vezes conjurarei que não me fale, senão a verdade, em nome do Senhor? Aqui o profeta estava sendo irônico e sarcástico. Por isso é que o rei o repreende. Então disse ele: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas
que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm dono, torne cada um em paz para sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: eu não te disse que ele não profetiza a meu respeito o que é bom, mas somente o que é mal? Micaías prosseguiu: ouvi, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava à sua direita e à sua esquerda. Perguntou o Senhor: quem enganará Acabe, o rei de Israel, para que suba e caia em Ramote de Gileade? Um dizia desta maneira e outro de outra. Vê como Deus queria tratar o rei Acabe. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor: com quê? Respondeu ele: sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor: tu o enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faz-o assim. Eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou o que é mal contra ti. Então Zedequias, filho de Kenaana, deu uma bofetada em Micaías e disse: por onde saiu o espírito do Senhor para falar a ti? Disse Micaías: eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara para te esconderes. Então disse o rei de Israel: tomai a Micaías, devolvei-o a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei, e direis, assim diz o rei: metei este homem na casa do cárcere, e angustiai-o com escassez de pão e água, até que volte em paz. Disse Micaías: se voltares em paz, não falou o Senhor na verdade por mim. Irmãos, repare aqui que Josafá estava altamente desconfiado, havia uma suspeita muito grande. Você percebe que ele ainda queria ouvir mais alguém falar, mas apesar de ele ouvir a palavra do profeta, e aí eu repito, o Josafá, irmãos, era crente. Você e eu podemos ser enganados pelo nosso próprio coração. O Josafá era um homem de Deus. Eu dei um histórico breve da vida de Josafá semana passada aqui. E ainda assim, quando a palavra do Senhor foi revelada na boca do profeta, ele decidiu seguir por um caminho que era contrário à vontade do Senhor para a sua vida. A segunda lição que o texto ensina para a gente é que associações pecaminosas, elas contradizem a vontade do Senhor. Contradizem a vontade do Senhor. Irmãos, quando nós falamos da vontade do Senhor para a nossa vida, onde está a vontade do Senhor? Primeiro, irmãos, naquele tempo Deus falava por meio do profeta. O profeta representava Deus no meio do povo. Por isso que o profeta dizia: assim diz o Senhor. Irmãos, nós que recebemos o Senhor Jesus, nós temos livre acesso ao Senhor, nós temos a sua palavra. Além disso, o Senhor deu à igreja uma voz profética, porque agora todo discípulo de Jesus, ele tem a missão de proclamar a palavra do Senhor. Muitas vezes a vontade do Senhor para a sua vida está numa pregação, como você está ouvindo agora. Às vezes está na sua leitura bíblica lá dentro do seu quarto. Às vezes a vontade do Senhor para a sua vida está na boca de alguém que está ao seu redor. E aí, por incrível que pareça, não são poucas as vezes em que as pessoas, depois de ouvirem a palavra do Senhor, depois de serem alertados por pessoas que estão ao seu redor, ainda assim, elas prosseguem por aquilo que está pedindo o seu próprio coração. Irmãos, toda vez que você se levantar contra a vontade do Senhor, não se engane, não vai dar certo. Não vai dar certo. E aí, irmãos, às vezes você precisa fazer escolhas. Às vezes você precisa tomar decisões. Às vezes você precisa seguir por um caminho que te põe em dúvida. Irmãos, você precisa se responder algumas coisas. Por exemplo, o que você precisa se responder para definir a vontade de Deus na sua vida? Onde a glória de Deus está nas decisões que você está tomando? Como Deus será honrado, como Deus será glorificado no estilo de vida que você está levando? Se você não conseguir dar uma resposta positiva a essa pergunta, você tem que desistir. Outra coisa, como é que a obra de Deus seria abençoada por meio do estilo de vida que você leva, por meio das decisões que você toma? É uma outra pergunta que você tem que se responder,
para ver se você está andando à vontade do Senhor ou não. Outra coisa, o que estão dizendo as pessoas que mais te amam a respeito da vida que você está levando, das decisões que você está tomando? E olha, as pessoas que mais te amam não são as pessoas lá da rua, viu? As pessoas que mais te amam são aquelas que te confrontam. As pessoas que mais te amam são as pessoas que te avisam quando o abismo está à sua frente. O que as pessoas que mais te amam e têm o temor de Deus, logicamente, estão falando a respeito do assunto? Irmãos, e tem um outro detalhe: toda vez que a gente se levanta contra a vontade de Deus, a gente vai caminhando por um trilho que vai cegando o nosso entendimento. Irmãos, o Josafá, um homem experiente de guerra, inclusive foi ele que fortaleceu o povo de Judá de forma militar, intensamente. Na hora de sair para a batalha, o rei de Israel fala assim: eu vou com a minha roupa, com a roupa de soldado, e você vai com a roupa diferenciada. Ele aceita essa proposta e ele prossegue para a batalha. Como que ele pode ser burro desse jeito, se ele era um homem de guerra? Irmãos, toda vez que você se levanta contra a vontade de Deus, o seu entendimento vai ficando atrapalhado. Você vai ficando cego no entendimento. Você começa a ser enganado pela pressão, pelas circunstâncias e pela confusão do seu próprio coração. Tem vários outros exemplos na Bíblia de homens de Deus que, num ou outro momento, foram cegos no seu entendimento. A gente podia se lembrar, por exemplo, do profeta Jonas, que Deus mandou ele para Nínive, ele levantou e falou assim: eu vou fugir da presença do Senhor. Como pode um homem que conhece a Deus, que conhece a sua palavra, que tem experiência com Deus, levanta um dia e fala assim: eu vou fugir da presença do Senhor? Irmãos, o nosso coração, ele vai emburrecendo o nosso entendimento. Toda vez que você se levanta contra a vontade do Senhor, é provável que você está ficando cego espiritualmente falando. Se você se acha numa associação assim, é melhor desistir. Terceiro e último lugar. Irmãos, vamos um pouquinho à frente comigo, 2 Crônicas 21. Segundo Crônicas 21, do 4 ao 6. Ele diz assim, 21 do 4 ao 6. Você vai perceber aqui que décadas depois, a aliança que Josafá fez com Acabe lá atrás ainda estava se repercutindo. Nesse tempo aqui, já tinha passado uns bons anos. Olha aqui, 21, 4 a 6. Tendo Jeorão assumido o reino de seu pai e havendo se fortificado, matou todos os seus irmãos à espada, como também alguns dos príncipes de Israel. Era Jeorão da idade de 32 anos quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. Andou nos caminhos dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque a filha deste era a sua mulher, e fez o que era mal perante o Senhor. Irmãos, lá no capítulo 18, o texto diz que Acabe se aparentou com Josafá. Acabe deu a filha em casamento ao filho do rei Josafá, e aquilo era uma aliança entre as duas nações. E agora o texto diz que Josafá já tinha morrido, e o filho de Josafá, chamado Jeorão, assumiu o reino. O texto diz que o Jeorão assumiu o reino, o texto diz que o Jeorão entrou pelo caminho da idolatria que o pai dele tanto havia combatido. O texto diz que o Jeorão mandou matar todos os irmãos dele, e fala que ele andou no caminho dos reis de Israel, da casa de Acabe, porque a filha deste era sua mulher. A mulher com a qual o filho de Josafá casou lá atrás, está dando problema até hoje aqui. O texto fala que a descendência do rei Josafá quase é destruída, porque lá atrás foi feita aquela aliança. Irmãos, um homem que mata os seus irmãos, que traz a idolatria para o seu povo, e que
além de tudo, ele se torna uma pessoa repugnante. O texto fala aqui, se você ler depois, que quando o rei Jeorão, esse filho de Josafá, morreu, ninguém sentiu nem falta dele. Fala que ele morreu sem sentir saudade. A terceira e última lição é que associações pecaminosas podem deixar um preço muito alto para as próximas gerações. Irmãos, o que o texto vai mostrar para a gente é que tem escolhas que você faz hoje que vai refletir no jeito que os seus filhos vão viver amanhã. E que os seus netos vão viver depois de amanhã. E eu não estou falando aqui de maldição hereditária. Nós estamos falando aqui de homens que foram replicando os pecados do meio no qual eles estavam inseridos. E aí, irmãos, o que nós percebemos aqui é que o povo de Deus, ele entra num declínio espiritual intenso por causa dessa aliança que Josafá fez lá atrás. Se você continuar lendo aqui no capítulo 22, você vai ver que a tal mulher da idolatria, filha de Acabe, ainda está viva. O rei Jeorão já tinha morrido. Ela manda matar todos os descendentes do rei, para que ela possa assumir o trono. E aí uma mulher de Deus escondeu um dos filhos do rei, chamado Joás, para que a descendência não morresse. Mas eu não vou continuar contando a história aqui. Eu quero que você entenda que associações pecaminosas com pessoas, elementos desse mundo, estilos de vida, poderão deixar um próximo legado e um alto preço que a próxima geração vai pagar, porque eles aprenderam com você. Para você ter uma ideia do que eu estou falando. Existe um homem de Deus, chamado Jonathan Edwards. Jonathan Edwards pastoreou nos Estados Unidos no século XVIII. E aí, muito tempo depois, um pastor chamado Al Sanders fez uma pesquisa sobre quem foram os descendentes de Jonathan Edwards, um homem de Deus que andou com o Senhor, que fez diferença na sua nação. E aí a pesquisa teve o seguinte resultado. Dos descendentes de Jonathan Edwards, 15 se tornaram diretores de faculdade, 65 foram professores de faculdade, 3 foram senadores dos Estados Unidos, 30 foram juízes, 100 foram advogados, 60 foram médicos, 75 foram oficiais do Exército e da Marinha Americana, 100 foram missionários e pregadores, 60 foram escritores de renome, 1 foi o vice-presidente dos Estados Unidos, 80 se tornaram funcionários públicos, 295 fizeram curso superior, alguns foram governadores dos estados americanos e outros foram diplomatas. E aí o Al Sanders também fez uma pesquisa em cima da vida de um homem chamado Max Jukes, que viveu na mesma época do Jonathan Edwards, mas o Max Jukes era ateu, era ímpio, não queria nada com o Senhor. E eles foram então analisar a descendência desse homem. E a descendência dele era assim: 310 morreram como indigentes, 150 foram criminosos, 7 foram assassinos, 100 foram alcoólatras, mais da metade das mulheres se tornaram prostitutas. Seus descendentes custaram $1.250.000 aos cofres públicos, porque foram pessoas que deram problemas na sociedade. O que eu quero mostrar para você é que você pode estar hoje plantando uma semente que seus filhos vão colher. Você pode estar hoje plantando uma semente que seus netos vão colher. Você pode estar hoje plantando a semente que a próxima geração vai colher, porque viram um bom legado e um bom exemplo na vida que você levou. Mas o contrário também é verdadeiro. Que lá na frente muita gente pode sofrer, porque aprendeu a viver em alianças pecaminosas com aquilo que eles viram na sua vida e foram replicando. Eu vou terminar aqui contando a mesma história que eu contei na semana passada. De uma revista publicada, uma revista chamada National Geographic, que publicou a foto de uma sucuri saindo da água e abocanhando uma garça no ar. E embaixo da foto, na revista, tinha também a história da foto. E eles entrevistaram o fotógrafo e perguntaram a ele: como você conseguiu registrar uma imagem dessa? É fração de segundos. E o fotógrafo então disse: eu estava por ali, fotografando
animais exóticos, selvagens, e eu então percebi a garça andando pelo lago. Eu já conhecia o lugar, sabia que ali era um lugar de morada das sucuris. Eu então armei a câmera e eu disse o seguinte: se essa garça continuar passeando nesse lugar, é só uma questão de tempo. E eu vou ter uma imagem. E foi exatamente assim. Não demorou muito, uma sucuri saiu da água e abocanhou a garça. E ele registrou a imagem, porque a garça estava caminhando de uma forma muito tranquila, num lugar muito perigoso. E ele disse: quando eu vi a garça passeando naquele lugar, eu disse, é só uma questão de tempo, e ela será tragada. Se você olha para a sua própria vida, e percebe você entrando em alianças pecaminosas, se não desistir urgente, é só uma questão de tempo. O preço vai ser alto. Associações pecaminosas te atraem para aquilo que destrói sua vida. Associações pecaminosas vão fazer de você alguém que é usado para benefício dos outros. Associações pecaminosas te dão prejuízos que nem eram seus. Contradizem a vontade de Deus. E ainda fazem que outras gerações paguem o preço daquilo que você deixou. Talvez o melhor caminho seja desistir enquanto é tempo. Curva a sua cabeça no seu lugar. Esse texto está aqui para você olhar para os erros dos outros e desistir enquanto é tempo, antes que você seja tragado também. Ó Deus, em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor que abra os nossos olhos, que abra o nosso entendimento. Nós clamamos ao Senhor que nos mostre a realidade dos caminhos por onde nós estamos andando. Nós clamamos ao Senhor que nos mostre qual é de fato o perigo que está ao nosso redor. Ó Deus, nós queremos pedir ao Senhor, em nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito nos convença de toda associação, de todo compromisso, de toda aliança pecaminosa, seja com pessoas, seja com negócios, seja com lugares, ambientes, seja com estilo de vida. Ó Deus, nós estamos vendo a Tua palavra, nós vemos quão alto foi o preço pago por alguém que se associou com quem não devia. Ó Deus, nós queremos nos submeter ao livramento que o Senhor quer nos dar nessa noite. Meu Deus, nós te louvamos pela Tua graça, a Tua graça que faz com que a gente aprenda com quem já errou lá atrás. Ó Deus, nessa noite nós pedimos ao Senhor que nos fortaleça porque nós precisamos tomar decisões, nos fortaleça porque nós precisamos ter posturas, nos fortaleça porque nós precisamos de fé no Senhor, para que nós não possamos nos rendermos a associações que estão fora da Tua vontade para a nossa vida. Ó Deus, nós queremos pedir ao Senhor, em nome de Jesus, que nessa noite o Senhor nos mostre quais são os elementos dessa vida dos quais a gente deve desistir antes que seja tarde demais. Nos ajude em nome de Jesus. Amém.